fermento biológico seco, 6 colheres de sopa de açúcar, 150 ml de óleo, vamos usar 2 ovos, 1 colher de sobremesa de sal e vamos usar mais ou menos 1 kg de farinha de trigo que deixei separada. E para o recheio aí dos nossos pães, na verdade eu vou fazer 3 com torresmo e 1 com queijo, porque aqui eu disse que não gosta de torresmo. Então, para os pães eu separei 150 gramas de torresmo bem picadinho, sabe aquele farelinho miudinho que passa pelo processador lá? É esse que eu vou usar para o nosso pão. Já tá fritinho, prontinho, eu comprei dessa maneira aqui no açougue, aqui no Capricho para fazer. E de queijo, eu fiz um pão de queijozão também, recheei aí com 200 gramas de queijo mussarela. E aqui a gente vai começando a misturar a nossa massa. Vou usar um fouet aqui no começo, mas depois a gente só vai acrescentando e sovar. E aqui vamos continuando. Sempre aos pouquinhos a gente começa com a farinha para que ela consiga aí ir absorvendo todos os nossos ingredientes na nossa tigela, tá? E vai chegar um momento que a gente vai ter que parar de fazer essa misturança aqui e sovar o nosso pão. Mas no começo é assim, ela fica uma massa grudentinha. E agora sim eu estou colocando o sal aí na nossa receita. E vamos misturar mais um pouquinho e acrescentando aos poucos também a farinha de trigo à nossa receita. Uma farinha de trigo de boa qualidade, eu indico sempre você estar usando aí nos seus pães, no bolo, sempre a gente tem alguma farinha de preferência da gente, né? E aqui chegou o momento que eu começo a não aguentar mais a misturar ali, mesmo que fosse com uma colher não daria. A gente vai começar aqui a sovar aqui. Eu começo a misturar um pouquinho aqui na tigela, mas logo também já coloco na bancada pra gente sovar aqui. Enquanto isso, ainda sobrou farinha, tá, pessoal? Então assim, sempre tendo cuidado pra gente não colocar o excesso. Então devagarzinho a gente também consegue deixar a nossa massa linda e fofinha, ó. E aqui fui acrescentando. E aqui a gente segue sovando, ó. Vai grudando um pouquinho, sempre um pouquinho na bancada. E a gente vai esticando a nossa massa desse jeito e deixando ela linda, pessoal. E desse jeito a gente capricha aí. Quanto ao modelar dos pães, eu vou mostrar pra vocês. Mas cada um tem o seu jeito, olha. Aqui já está pronto. Ó, olha que fofinha a nossa massa. Ela segue descansando 30, 40 minutinhos, depende aí do seu tempo, tá? Olha, que a farinha que sobrou, eu gosto de colocar um plástico e coloco aí um guardanapo por cima e deixo. Eu gosto de deixar no fogão, tá, pessoal? Eu deixo lá no fogão crescendo, ó. Olha que linda que ficou a nossa massa. E essa massa vai render os 4 pães que eu vou mostrando aí pra vocês, tá? Aqui eu dividi ao meio a nossa massa. Mas como eu disse, às vezes também você pode estar pesando ela total e dividir aí mais certinho para fazer 4 pães mais ou menos do mesmo tamanho. E aqui vou dividir novamente e vamos começar a abrir aqui. Ó, separo uma massa, um pouquinho de farinha aqui na bancada e a gente começa aqui. Começa aqui com esse meu mini rolinho, pessoal, que rolinho bom esse daí que eu adquiri. É simplesinho, eu achei que pra mim foi a melhor coisa que eu fiz. Eu achei que eu consegui me adaptar melhor na hora de deslizar a massa, ó. O pessoal sempre tá passando um pouquinho de farinha, tanto na bancada como na própria massa, tá? Pra ela não ir, pra ir desgrudando também. E aqui fomos ajeitando. Vocês podem ter certeza que a hora que eu fizer mais pães, já não vai ficar tão torto assim, viu? Vocês vão ver só. É com a prática a gente vai aprendendo muita coisa, né? E com os erros também. Então, com os erros a gente aprende e com a prática também. E aqui vou separando, ó, os meus torresminhos é um farelinho, é triturado, é o torresmo trituradinho, ó. E vamos acertando, ó. Vamos fazer uma pequena dobra e depois acompanhando aqui, ó.
Bem simplesinho. Ah, outra coisa, pessoal, que eu vi aqui no pão, que depois a gente aprende também. Traz um pouquinho mais para as beiradinhas aí. Não é que nem o queijo que vai sair do pão, não. O torresmo, ele não tem esse problema. Se sair também não acontece nada. Então, vocês podem trazer mais para a beiradinha também. Aqui eu vou fazer um charme aqui no nosso pão. Vou fazer essas tirinhas e passar por cima. Fica uma graça no pão, uma finalização aí no pão, ó. Desse jeito, eu tô puxando lá atrás e apertando. E isso eu vou fazer em todos os pães dessa maneira aqui, ó. Nosso pão vai crescer novamente, tá? Então, ele vai crescer em torno de 30, 40 minutinhos, depende aí do seu forno. Olha que massa linda que ficou, pessoal. Ah, a gente vai se encantando, né? Com os pães, com a panificação. Agora, vamos ajeitando o nosso pão na assadeira. Ali, eu passei margarina e passei farinha de trigo também. Ó, os dois pães, ó, para vocês verem, às vezes a gente pesa a massa, as massas saem mais iguaizinhas, né? Como eu não pesei, as minhas não saíram totalmente iguais, não. Mas a gente capricha e faz com todo carinho, né? Caso você for vender, pessoal, procure estar pesando, tá? A sua massa. Pesou, fica muito mais fácil, você já faz uma medida também de quanto você vai abrir a sua massa para ficar padronizada aí. E olha que lindo aí os nossos pães. E dessa forma, os pães já cresceram. E agora aqui eu vou passar a gema, pessoal. Gema em todos os nossos pães. Esse menorzinho aqui foi o de queijo que eu falei pra vocês, tá? Eu até fiz uma dobra nele pra ver se ele não vaza queijo. Mas normalmente o de queijo é um pouquinho mais difícil a gente aí escapar do que ele faz vaza, né? E os de torresmo já não vai ter esse mesmo problema. Eles vão crescer e vão ficar lindos. Olha lá como é que ele já cresceu bastante nossos pães. Olha que lindo que ficaram os pães aqui. As gemas aqui passando neles e vamos caprichando aí para eles ficarem bem coradinhos. E aqui, torresminho para finalizar o nosso pão e vai para o forno. Um forno a 180 graus até ficar naquela cor linda que eu volto mostrando para vocês. E aqui finalizando com orégano e eu já volto então mostrando para vocês. E olha que lindo que já ficou. Olha como que cresceu. Pães assadinhos. Olha só o resultado do nosso trabalho de hoje. Os nossos pães de torresmo e pão de queijo também. E olha as nossas lindezas. E é claro que eu vou tirar uma fatia toda especial aí para vocês verem como que fica por dentro o nosso pão de torresmo. Uma massa fofinha, uma massa super econômica que rende e que dá aquele todo diferencial. Vocês vão se apaixonar por essa massa. Lindo está saindo aqui do interior do estado de São Paulo, de Dois Cós. Eu gostaria muito de saber aonde esse pão com torresmo está chegando e se é tradição aí onde vocês moram, se vocês fazem ou se vocês já conheciam. Gostaria muito de saber. Esse é o resultado de hoje. Espero muito que vocês tenham curtido. Muito obrigada a todos que chegam até o final, que deixa aquele joinha que ajuda muito o canal e mostra